refeição de algum perfeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês há alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, aparecer algum homem ou mulher que procede mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adorem, ou faça isso com o sol, a lua ou os outros exercícios do céu. Exercito do céu, o que eu não ordenei, e isto lhe foi denunciado a vocês o ouvirem. Então devem andar bem, e for verdade e certo que se faz tal abominação em Israel. Devem levar o homem ou a mulher que faz este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, nesta tarde, porque nós estamos, Senhor, reunidos para aprender mais de ti nessa tarde, Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida do meu pastor, obrigado pela minha vida, que o Senhor tem nos concedido graça, tem tido misericórdia, Senhor, de nós. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que possa compreender e aprender mais de ti a cada dia. Muito obrigada por até que ter nos sustentado. Permanece conosco nessa aula. É o que eu te oro e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar, né? Antigo Testamento. Estamos numa jornada para terminar essa matéria. E eu creio que esse mês de outubro, então a gente vai trabalhar essa matéria ainda. Mas no mês de novembro, então a gente vai para o Novo Testamento. Eu vou compartilhar já a minha tela. Certo, compartilhei. Espero que tenha chegado. E hoje a gente vai estudar os livros de Reis, né? Terminamos na aula passada os livros de Samuel, né? Então, agora vamos para os livros de Reis. Então, o título do livro, né? O nome desses livros é em virtude as primeiras palavras com que o primeiro deles se inicia, ou seja, Verhamelech, que em hebraico significa sendo o rei, né? Sendo o rei. Então, o nome já tem o título do início do livro, né? Os hebreus consideravam-nos como um livro único, pois as histórias são ininterruptas, né? Melaquim, reis, né? Ou Melec, né? Então significa reis. Verhamelech, sendo o rei. Daí se tira o nome, o título do livro, né? Em hebraico, né? Na língua original. Os tradutores gregos dividiram em dois grupos, denominado de terceiro e quarto reis. Isso possivelmente que a tradução possuir mais letras precisou de 2 volumes. Então, no caso, nós falamos isso em outras aulas atrás, né? Primeiro e segundo Samuel, nesse caso seria primeiro e segundo reis, e esses primeiro e segundo reis, nossa Bíblia, nossa tradução, então foram pelos gregos, tradutores gregos, divididos como terceiro e quarto reis, né? Mas na nossa Bíblia, então, aí nós temos primeiro e segundo Samuel, né? Que fala dos reis, o reinado de Saul, o reinado de Davi, mas já que foi no ministério de Samuel, então ficou como primeiro e segundo Samuel, e os outros livros, esse que era terceiro e quarto reis, ficaram como primeiro e segundo reis. A autoria dos livros de reis. A tradição aceita que os livros foram escritos pelo profeta Jeremias e pelo seu secretário Baruque, né?
Jeremias tinha um secretário chamado Baruque, que acompanhava Jeremias e escrevia as suas profecias. Então, quando Jeremias profetizava, Baruque escrevia para levar para Jerusalém, para mostrar às pessoas de Jerusalém as profecias, porque nem toda a profecia de Jeremias foi na presença do povo, né? O povo não sabia. Então, Baruque escrevia e levava para as pessoas verem o que Deus falou através do profeta Jeremias. E, no caso aqui, a tradução diz que Jeremias escreveu, assim, ele citou, né, para Baruque a história dos reis, e Baruque, então, escreveu. Um fato é que o autor dos livros fez uso dos livros, dos documentos de sua época para redigir essas obras, né? Então, o autor fez uso de documentos do tempo de Jeremias, por isso que, né, é atribuído a Jeremias, para redigir esses dois livros, né? Exemplo dessas obras utilizadas: o livro dos justos, está em 1 Samuel 1,18, livro dos sucessos de Salomão, 1 Reis 11:41, livro das crônicas dos reis de Israel, né, são citados nessas referências de rei, né? 1 Reis 14:19, livro das crônicas do rei de Judá, citado também 1 Crônicas 14:29, livro de Isaías, citado em 2 Reis 18-20, refere-se a Isaías, do capítulo 36 ao capítulo 39, livro das crônicas do rei Davi, citado em 1 Crônicas 27-24, referente a 1 Crônica 27-24, livro das crônicas de Samuel, o vidente, citado em 1 Crônica 29-29, livro das crônicas de Natã, o profeta, né, aquele que aconselhou Davi, referido a 1 Crônicas 29-29, livro das crônicas de Gade, o vidente, se referindo a 1 Crônicas 29-29 também, e livro das profecias de Aías, o Silonita, se referindo a 2 Crônicas 9:29. Aías, o Silonita, foi um profeta que profetizou no tempo de Salomão, e ele, inclusive, Deus usou ele para falar a Salomão da divisão do reino, né, que o Senhor ia dividir o reino de Salomão, não enquanto ele fosse rei, mas quando ele morresse, então, seria dividido entre o filho de Salomão, né, Roboão, que reinou depois dele, e o servo de Salomão, Jeroboão, por causa dos pecados de Salomão, né? Os pecados de Salomão, os casamentos que não deveria, e a idolatria de Salomão. Então, o Senhor, o castigo, a punição é que Deus dividiria o reino, e o Senhor dividia. Então, Deus usou o profeta Aías, né? O Silonita. E também o livro das visões de Ido, o vidente, se referindo a 2 Crônicas 9:29 também. Então, a tradição diz que o escritor dos livros de Reis, 1º e 2º Reis, usou esses documentos, eram documentos, né? Algumas crônicas, alguns documentos que havia disponível, e o autor usou esses documentos. Então, e aí atribuído a Jeremias. O contexto histórico, né? Ou a data, os acontecimentos dos livros de 1º e 2º Reis estendem-se desde a morte do rei Davi até o cativeiro de Zedequias, último rei de Israel, né? Zedequias foi o último rei, quando Nabucodonosor, então, levou cativo Jerusalém para a Babilônia. Então, né, o período dele, né, desde a morte de Davi até o último rei Zedequias, o último rei de Judá. Portanto, os acontecimentos dos livros vão de um período de 970, né, antes de Cristo, a 560 antes de Cristo.
Então, a gente tem o quê? 970 a 560, nós temos 390 anos. Então, um período de 390 anos é o que abrange os 2 livros de Reis, né? Teólogos denominam essas obras como livros desaparecidos, né? Esses livros que eu citei antes, né? Então, essas crônicas, esses documentos, né? Então, teólogos denominam como livros desaparecidos, porém foram utilizados como fonte de pesquisa de alguns escritos. Além dessas citadas, vale lembrar que existem outras, verificar no anexo 1. Então, no final, a gente faz a verificação. O contexto político, né? Como estava politicamente Jerusalém, né? Os livros cobrem um período da maior influência política de Israel na época do rei Salomão até a completa destruição desse reino, né? E o cativeiro. Então, cobre todo esse período, né? A destruição do Reino do Norte, também, que foi em 722 a.C., foi antes, na verdade, antes da destruição do Reino do Sul, né? Judá. Então, o Reino do Norte, Samaria, caiu, Samaria em 722 a.C., pelos assírios, né? Os assírios destruíram, então, o Reino do Norte, e a destruição do Reino do Sul em 586 a.C., levados cativos para a Babilônia, né? E, assim, só deixando isso bem frisado, que esses reinos foram destruídos por causa do pecado, né, ou dos pecados deles, né, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Pecado que ia da realeza até a plebe, né, até o povo. Então, eles pecaram tanto, que foi Deus quem entregou o seu próprio povo na mão dos inimigos, né, o Reino do Norte, que eram as 10 tribos, entregou aos assírios, e o Reino do Sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, entregou os babilônios. Então, isso está muito claro na Bíblia. Se o povo de Deus tivesse sido fiel ao Senhor, né, esses 2 reinos, os reis, o povo, principalmente os reis, porque os reis, eles é que, né, regiam as nações, então eles determinavam que o povo obedecia. Então, principalmente os reis, mas o povo também foi, assim, voluntariamente a desobediência, né? Em alguns momentos, o povo foi obrigado a fazer coisas erradas, mas em alguns poucos momentos. Agora, por causa dos pecados dessas nações, Deus as entregou aos inimigos. E aí, para nós vermos que Deus, ele não apadrinha, ele não passa a mão, né? Ele não trata o culpado por inocente. Então, Deus, ele não tolera o pecado, né? A desobediência, que é no caso do povo, das nações, a desobediência, a idolatria, né? A infidelidade a ele. E, por exemplo, as pessoas hoje pensam que Deus não faz como antes faz, né? Deus é misericordioso, ele dá um tempo para o arrependimento, né? Ele espera um pouco, né? Deus, ele é paciente, então ele espera um pouco para que a pessoa se arrependa, mas quando não há arrependimento, então ele vem e corrige, com certeza, né? E dura é a correção. Então, o povo de Deus, os 2 reinos caíram diante dos inimigos por causa do pecado, né? Desobediência e idolatria. Então, vamos continuar. Eu já mostrei aqui, né? Eu já mostrei aqui o mapa, né? O mapa não, alguns mapas, né? Mas eu vou mostrar ainda alguns mapas de Israel, mostrando mais uma vez, para os irmãos terem uma ideia, né? Para os alunos, melhor, né? Ter uma ideia gráfica, né? De como era o Reino do Norte
e o reino do sul de Israel. Vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui, deixa eu ver. Bom, eu acho que... Bom, vou mostrar aqui, né? Só para a gente ter uma ideia onde estava o reino do norte e onde estava o reino do sul. Vou trocar aqui agora de compartilhamento, né? Vamos colocar o mapa. Pronto, alternei, né? Então aqui, ó, está o mapa. O reino do norte em amarelo, né? Porque ficava, obviamente, do lado norte, né? Da parte norte. Aqui incluía, né? Várias tribos. Agora, aqui, né? A gente tem o reino do norte, eram as 10 tribos, né? E a capital era Samaria, né? Então, essa parte toda amarela é o reino do norte. Então, foi destruída em 722 pelos assírios. Deus entregou esse reino com as 10 tribos na mão dos assírios. E aqui está o reino do sul, em verde. Eram 2 tribos, né? Judá e Benjamim, mas a tribo de Judá era enorme, né? A tribo de Judá só valia por várias tribos de Israel. Então, onde estava justamente Jerusalém, né? Jerusalém ficava do lado do reino do sul, que ficava na parte sul do reino. Foi destruído em 588, né? Alguns dizem 605, mas a data mais aprovada é em 598. Então, são esses 2 reinos, né? No tempo de Davi não era dividido, foi dividido, como falei, no tempo de Salomão. No tempo de Davi, então, era um único reino, né? No tempo de Davi, então, era um reino só. Mas foi dividido justamente no tempo de Salomão. Bom, eu acho que nem precisa mostrar outro mapa, porque por aqui já deu para ver, né? Porque já deu para ver que como era o reino do norte e como era também o reino do sul. Eita, um pouco gripado. Creio que não tem mais. Deixa eu ver assim se... Meu Deus. Alguma coisa que eu pudesse mostrar mais assim sobre esses reinos, né? Alguma particularidade. Realmente não tem assim, mais particularidade para mostrar, né? Bom, vamos voltar à leitura para a gente, né, ganhar tempo. E vamos continuar a leitura. Vamos mudar aqui. Então, mudamos, né? Agora, o contexto religioso. Né? Eu acabei de falar, né? A situação política ficou muito complicada. E é bom a gente ter uma noção da situação política de tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, para entendermos inclusive algumas profecias, né, de Jeremias, de Isaías e de Oséias, né? Dos outros profetas. E a gente tem uma noção, por exemplo, no tempo de Jeremias, né, de Isaías também, Israel estava sob uma forte opressão dos inimigos, os inimigos se alinhando para destruir Israel, atacando Israel, e Deus permitiu muitas vezes para que o povo se arrependesse e voltasse para ele, né? Mas o povo ainda continuou na rebeldia, no pecado, e terminou o Senhor entregando na mão dos inimigos, né? Israel só estava bem politicamente, e aí é um dado interessante. Israel só estava bem politicamente quando estava bem espiritualmente, né?
porque ele estava buscando ao Senhor e o Senhor lhe dava proteção. Deus lhe dava proteção dos inimigos. Então, Israel, enquanto estava buscando a Deus, era forte, politicamente. Mas, quando pecava contra Deus, ficava fraco politicamente à mercê dos inimigos, né? E veja que esse é um quadro que se repete hoje. Uma nação que busca a Deus é uma nação forte também politicamente. Eu vou dar um exemplo mais óbvio com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi fundado, né? A nação, né? Foi fundada por pessoas crentes e princípios bíblicos mesmo, porque pessoas que estavam fugindo né? Estavam imigrando, fugindo da perseguição na Europa, né? Na Alemanha, né? Estão fugindo da perseguição aos cristãos, que era a grande perseguição. Então, vieram para os Estados Unidos e fundaram ali a colônia, né? Uma colônia, e foram crescendo, né? Foram crescendo. Então, e os outros que estavam fugindo sabiam, tem um lugar que você pode servir a Deus livre, você pode ter a sua fé livre. Então, iam para lá, né? Alemães, ingleses, né? E o que acontece? E aí começou a se fundar os Estados Unidos da América. E cresceu e tornou-se uma nação grande, poderosa, assim, politicamente falando, né? Em força militar, em economia, né? Que é a nação mais forte e ainda é a nação que, vamos dizer assim, que está no comando, né? No cenário mundial, ainda é os Estados Unidos, ou ainda são os Estados Unidos. Mas quando começou a pecar contra Deus, começou a decair. Os Estados Unidos não são hoje o que era antes, né? Temido por muitas nações, temido, né? E forte, a sua moeda forte, né? A língua que é falada em todo o mundo, né? A sua moeda que move os bancos, né? Assim, o banco nos Estados Unidos. Então, espirrar, os bancos do mundo inteiro se abalam. Mas decaiu muito. Hoje está, inclusive, sendo ameaçado por outros países, como a União Soviética, como a China, que, inclusive, são socialistas e comunistas e querem dominar o cenário mundial, mas os Estados Unidos decaíram muito por causa do pecado. E um sociólogo francês, ele fez uma pesquisa sobre os Estados Unidos, o que fez aquele país tão próspero, né? Tão forte. E aí ele descobriu que foi justamente a sua fé, né? Os seus princípios bíblicos, o Deus a quem ele servia. E a gente tem outro exemplo, Israel, né? Israel é uma prova viva da existência de Deus. Se alguém pergunta a você, olha, Deus existe, existe, prove. Israel, você diz assim, Israel. Se Deus não existisse, Israel já tinha sido destruída pelas guerras que houve, né? Ela está cercada por nações hostis que querem destruí-la. Todo aquele Oriente Médio inteiro que destruiu Israel. E Israel está até hoje ali, né? E uma nação próspera também, grandes descobertas, no âmbito tecnológico, é uma potência, tem tecnologia nuclear e daí por diante. Então, uma nação que serve a Deus é forte, né? Uma nação pecaminosa, pecadora, obviamente, né, é frágil também politicamente, né? Politicamente. Então, isso ocorre com o Brasil, né? Isso ocorre com o Brasil. Pena que, eu vou abrir aqui um parênteses, falar, não quero entrar nesse ponto, né? Mas pena que muitos evangélicos, muitos crentes, eles não veem, eles não, estão cegos, né, para isso. E aí eles terminam escolhendo o pinguim na geladeira de um ateu, né? Vamos continuar. Agora vamos para o contexto religioso. A construção do templo de Salomão, no começo do período, constituiu o ponto máximo da história religiosa de Israel, né? Porque o templo, então, era o centro do culto da adoração.
Porém, o momento áureo da nação como adoradora do único Deus não durou muito em virtude das concessões feitas por Salomão às suas muitas esposas, né? Construção de altares para agradar suas esposas pagãs, e a idolatria tomou conta novamente do coração do povo, né? Pelo próprio rei. Então, a idolatria entrou novamente em Israel, né? E o culto no templo, então, as pessoas não iam para o templo, iam para os altos, né? Para os carvalhos, né? Que eram lugares místicos que eles iam adorar ali, tinha ali os pejis. Então, o culto no templo começou a assim, sofrer, né? Sofrer, ficar vazio. Como hoje, né? Hoje as pessoas têm tanto... não tem os altares ali, os pejis, como havia, né? Os carvalhos, os altos de sacrifício, mas tem ali os seus ídolos do entretenimento, né? E que ficam lá e não vão para o culto, para a igreja, né? Para o templo. Diz, não, aqui tá bom, né? Vamos ver o culto pela TV. E não vão se reunir ali com os irmãos, como igreja, como deve ser feito. Então, assim como houve antes, né, no início foi uma coisa maravilhosa, o povo ia, né, ali para o templo levar sua oferta, seus sacrifícios, seus dízimos, etc. Quando a idolatria começou, então, começou a se esvaziar, né? É o que também acontece hoje em nossos dias. Veja que as coisas que aconteceram antes se repetem hoje, né? Então não durou muito, né? Por causa da idolatria. E após a divisão do reino norte com o sul, Jeroboão, que foi o rei do reino do norte, introduziu a adoração ao bezerro e foi introduzido a adoração a Baal, né? Com Acabe e Jezabel. Então, Jeroboão, veja bem, Jeroboão, Deus deu a ele as 10 tribos. Veja só a fraqueza por um lado e a ambição do outro lado. Ele deveria ter confiado no Senhor, né? Se ele tivesse confiado em Deus, então Deus ia fazer muito mais no reino, né, do norte, as 10 tribos. Mas Jeroboão, com ciúme, porque o povo ia, mesmo as pessoas do reino do norte, ia para Judá, porque o templo era lá em Jerusalém. Então as pessoas do seu reino passavam para o reino que agora era o seu opositor, Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão teve uma ideia, e obviamente foi uma ideia diabólica, de construir um altar em Samaria para que houvesse ali sacrifício e colocou um bezerro de ouro para o povo adorar, que era o símbolo do Deus do Egito e o símbolo também de Baal em Canaã, né? De Baal em Canaã. Então ele colocou o bezerro de ouro e falou para as pessoas, olha, você não precisa subir para Jerusalém, para o templo, aqui já tem um altar, e esse é o Deus que tirou, mostrou o bezerro de ouro, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, o povo passou agora a ficar ali naquele altar, né, composto com o bezerro de ouro, adorando ali. Então, Jeroboão levou o povo também à idolatria, né? E mais tarde, Acabe e Jezabel introduziram o culto a Baal, assim, abertamente mesmo, a ponto das pessoas de Elias teve que fazer aquele desafio no Monte Carmelo. Olha, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu, né? Então, assim, vamos escolher hoje quem é Deus de verdade, se é Baal ou se é Yahvé, Yahweh, né? O Deus de Israel. Então, a situação religiosa então foi precária. Veja como o povo decaiu também, né? Espiritualmente, né? O povo espiritualmente estava acabado. Então, essa era a situação de Israel, né? Espiritualmente, no pecado da idolatria, da desobediência, adorando aos exércitos dos céus, da terra, de todo lugar, né? Não estavam buscando ao Senhor, né? Estavam mergulhados na idolatria. E aí, esse é o motivo dos revés que Israel foi sofrendo, né?
apanhando dos inimigos, e Deus, né, deixou de mão até que eles foram levados como escravos pelos inimigos. É uma situação espiritual decadente. E aí, né, mais lições que não vamos tirar. Quando a pessoa, o crente, decai espiritualmente, certamente vai ser escravizado pelo diabo, né? Certamente vai sofrer grandes derrotas, porque o povo hoje quer vitória na desobediência, Deus não dá, né? Então vai sofrer grandes derrotas por causa da desobediência. Isso é, se é salvo. Isto é, se é salvo. Se não é salvo, ele pode até prosperar, né? As pessoas podem até prosperar, fazer umas coisas erradas contra Deus e crescer e prosperar. Mas aí, porque não há salvação aí, né? Mas o salvo, né, vai apanhar até se arrepender, né? Vai passar por dissabores, muitos dissabores. Continuando a leitura, né? Consideração. A idolatria, tanto no Reino do Norte, 722 a.C., como no Reino do Sul, 586 a.C., foi a causa principal da destruição de ambos os reinos, né? Lembre-se, Deus não divide a sua glória com ninguém, Isaías 42, verso 8. Os principais acontecimentos nesse período. Salomão, o último rei sobre todo Israel, né? Ou seja, o último rei do Israel unido, sem divisão. E também o reino dividido depois de Salomão, né? Que é o reino do norte e o reino do sul, como nós mostramos no mapa. Então, aí vem a ascensão de Salomão ao trono, a sucessão do trono, né? Os filhos mais velhos de Davi, por exemplo, teve filho de Davi que brigou pelo reino, como Adonias, queria usurpar o reino à força, porque ele era mais velho do que Salomão. Mas Davi mandou que Salomão fosse coroado, e Adonias, no primeiro momento foi poupado, mas depois continuou com intenção de traição, e Salomão mandou matar ele, né? E o próprio rei Davi foi quem instruiu Salomão fazer isso. Então, o primogênito foi Amon, com Ainoam, né? Amnon, e obviamente Amnon foi morto, né, por Absalão. O segundo foi Quiliabe, ou Daniel, de Abigail. E aí a gente não vê falar assim na atuação dele, né? O terceiro foi Absalão, então Absalão já é bem conhecido, filho de Maaca. O quarto foi Talmai, filha de Talmai, rei de Jesus. Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. Né? Era das mulheres que Salomão tinha, que Davi tinha também casado. Casamento político, né, de acordo político. O quarto filho foi Adonias. Esse foi justamente o que usurpar o reino, né? Filho de Hagite. O quinto filho foi Cefatias, filho de Abital. O sexto filho foi Itreão, de Eglã. 6 que nasceram em Hebron. Reinou Davi em Hebron por 7 anos e 6 meses, né? Então 6 nasceram em Hebron. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã. 3. E Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel, né? Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, ou Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9. Elifelete foi citado, né? Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, a irmã deles, né? A princesa Tamar. Está em 1 Crônicas 3, do 1 ao 9.
Então, todos eles foram filhos de Davi, né? Amnon, primeiro da sucessão real, havia morrido por ordem do seu próprio irmão Absalão, né? Segundo Samuel 13, 24. Absalão, terceiro da sucessão real, havia morrido pelas mãos de Joabe. Segundo Samuel 18, 9 a 18. Quiliabe, segundo da sucessão real, não tem registro sobre ele, o que aconteceu, né? Se morreu, não se sabe. Adonias, o filho mais velho na sucessão, tentou usurpar o trono, 1 Reis 1, 7 a 8. Se uniu com Joabe, comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote, né? Fizeram um complô ali para ele ser o rei, 1 Reis 1, 19. Davi foi informado e deu posse a seu filho Salomão, 1 Reis 1, 32 a 35 e 40 e 1 Reis 2, do 13 ao 15. E Davi morre, né? A morte de Davi, 1 Reis 2, 10 e 11. Então, por que Salomão assumiu o trono de Davi, mesmo não sendo o próximo na sucessão real? Porque Deus o escolheu, entendemos assim, mais uma vez que o Senhor faz escolhas, né? Então a gente vê, em muitos casos, Deus fazendo escolhas até heterodoxas, né? Diferente do que deveria ser, né? Por exemplo, no caso de Jacó, quando diz que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú, quando Esaú deveria ser sucessor, Deus escolheu José para suceder Jacó no lugar de Rúben, né? Que desonrou seu pai. Jacó, quando estava abençoando os filhos de José, então colocou a mão direita sobre o mais novo, que era errado, né? Ele tinha que colocar a mão direita sobre o mais velho, a esquerda sobre o mais novo, mas ele trocou as mãos, colocou a mão direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho, e José disse, meu pai está errado, ele disse, deixa, né? É assim que Deus quer. Então Deus faz escolhas. E no caso aqui, Deus escolheu Salomão, dentre outros filhos mais velhos, mas Deus quis escolher Salomão, né? Não podemos confundir escolhas com acepção de pessoas, pois não é o caso de Salomão, não é? De fato, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz escolhas. Escolhe quem ele quer para colocar na posição que ele quer, né? Aí tem a construção do templo, o maior projeto de Salomão na frente da nação, 1 Reis, capítulo 5. E Salomão deu a ele muita sabedoria, né? E Deus deu o espírito de sabedoria aos construtores para que fizessem um trabalho magnífico, e realmente ficou, não é? O templo magnífico. Então Salomão deu conta do recado. Depois teve o início do seu 4º ano do governo e terminou 7 anos depois, né? Então a construção do templo durou 7 anos, do 4º até o 11º ano do reinado de Salomão. 7.000 homens participaram da construção. Vejam bem que uma construção que dura 7 anos, trabalhando ininterruptamente, com 7.000 trabalhadores, é uma obra faraônica, não é? É uma obra faraônica, né? 7.000 trabalhadores. A gente não vê isso em nossos dias, né? E duraram 7 anos, né? E aí a gente não sabe se o número 7 também aqui, ele é simbólico, porque 7 é número de plenitude, né? Plenitude, algo completo, perfeição. Então o templo foi uma obra perfeita, né? Por assim dizer. E o templo também era revestido de ouro, né? O templo também era revestido de ouro. Antes disso, a gente tem aqui, né? Teve a ajuda do rei de Tiro, Irão, e enviou madeira a um mestre de obra, Hurão-Abi, né? Então diz que tinha um mestre de obra, Tírio, que também trabalhou ali, enviado pelo rei, e que ajudou, não é? E o templo também era revestido de ouro. Então, Davi tinha jogado muito ouro, Salomão também, né? Havia muita riqueza em Israel, porque venceu muitas nações e espoliou os tesouros deles. O povo também levou, porque quando foi construir o templo, se pediu oferta. Toda vez que ia fazer uma construção, uma coisa, uma reforma, se pediu oferta, o povo levava em abundância. Então, realmente, o templo foi revestido de ouro. Segundo Crônicas 3, do 4 ao 9, né? Era algo
Maravilhoso. A dedicação do templo, né, ocorreu durante 14 dias, segundo Crônicas 7, 8 e 9. Então foram 14 dias, 2 semanas de festa, né? Toda Jerusalém, né? Todo Israel, porque era um reino único, festejando a construção do templo, né? 14 dias de festivais, ou de festival. Foram imolados, veja bem, foram imolados nessa dedicação do templo, dedicação, inauguração, foram imolados 22 mil bois. Presta atenção, você não ouviu mal. Foram imolados 22 mil bois e 120 mil ovelhas como sacrifício ao Senhor. Trazido pelo povo, não é? Pelo povo. Salomão também, né, deu do seu rebanho. Pessoas trouxeram ali muita alegria para sacrificar ao Senhor. 22 mil bois foi muito sacrifício ininterruptamente, né? E muito churrasco, graças a Deus. E 120 mil ovelhas também foi, né, algo maravilhoso. Uma festa memorável, né? E a resposta do Senhor, primeiro, com a introdução da arca no templo, Deus manifestou a sua glória, né? Está em 1 Reis 8, 10 e 11, quando os sacerdotes entraram com a arca, então a nuvem de Deus, né? Que comumente se chama Shekinah, mas esse nome não é um nome nem... Shekinah não é um nome bíblico mesmo, né? Mas um nome técnico para a glória de Deus, né? A glória de Deus é kavod, né? Kavod. Então, mas a glória desceu ali do Senhor como uma fumaça, como uma nuvem densa, e até a visibilidade ficou difícil, né? Tanto a visibilidade como a emoção ali, né? O gozo, melhor, né? Era tão grande que os sacerdotes, eles ficaram sem força para ministrar, né? Eles caíam ali ao chão, de gozo, de êxtase, quando a arca foi introduzida dentro do templo, né? Então, a nuvem ali densa da glória de Deus desceu sobre o templo. Então, Deus ali estava se manifestando, né? Respondendo. E segundo, o Senhor apareceu em visão, confirmando sua aprovação pelo templo e que ele ouviria as orações do seu povo se esse permanecesse fiel, né? Então o Senhor apareceu e disse que estaria ali e ia ouvir a oração do seu povo, aqueles que orassem em direção ao templo, pedindo a ele, mesmo que estivesse longe, distante, até em outra terra, mas em direção ao templo, pedindo a ele, então ele ia responder. Então foi uma cerimônia grande, né? Maravilhosa. Então depois vem o declínio, né? O declínio de Salomão. Então ele teve casamentos com mulheres que não adoravam ao Deus de Israel. E o exemplo é a filha de Faraó. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Deuteronômio, né? Dizia, e era lei, né? Que os israelitas não deveria casar com mulheres estrangeiras, né? Mas casar com mulher da sua própria nação, do seu próprio povo, né? Que eram mulheres escolhidas por Deus, consagradas a Deus, né? Então, mas Salomão, ele não olhou isso, não observou e casou com muitas mulheres. Inclusive, a filha de Faraó é que ele amava muito, né? Possivelmente, a esposa que ele mais amava era a filha de Faraó. A princesa que ele casou, o filho de Faraó, né? A princesa egípcia. Então, possivelmente, foi a que ele mais amou.
Inclusive, eu tenho um dado aqui interessante, informação interessante, que isso vocês não vão ler em livro nenhum, né? Isso vocês não vão ler em livro nenhum. Comentários, nada. Há estudiosos, assim, profundos, né? Tanto do Antigo Testamento como do Oriente, né? Da língua, da literatura semítica, que dizem que é possível que o livro de Provérbios de Salomão nem seja de Salomão. Ele diz que é possível que o livro de Provérbios, ou os provérbios que foram catalogados como Salomão, foram tirados da filha de Faraó, esposa de Salomão. E por quê? Porque nos escritos de Salomão, nos livros que ele escreve, Cantares, Eclesiastes, Provérbios que está nessa dúvida, né? Alguns salmos que nem salmos dele. Então, e para alguém do seu tempo, do seu tempo, e com o tempo que foi dedicado, então, no livro de Provérbios deveria haver muitas referências, tanto a Jerusalém, como referências ao templo de Jerusalém. Entretanto, não há essas referências. Então, para ele, Salomão escrevendo, não se referia ao templo, à cidade, né? Então, fica essa incógnita, né? Essa incógnita. Mas, assim, não se sabe ao certo. Então, já que não se sabe ao certo, atribui-se a Salomão. Mas vamos continuar, né? Então, Salomão, né, ele teve outros casamentos ilícitos. Está em 1 Reis 11, do 1 ao 8. 700 mulheres e 300 concubinas, né? A filha de Faraó era alguém que ele amava muito, né? Estava na condição de rainha. Mas ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, ao todo 1.000 mulheres no seu harém, porque ele era riquíssimo, né? Então, dava para manter todas aquelas mulheres no seu harém, né? Eram as mulheres mais belas de Israel, que eram coletadas, vamos dizer assim, né? Eram escolhidas nos povos, nas cidades, e levadas. E se ele se agradasse dela, né? Então recolhia para o seu harém para ser sua mulher ou concubina, né? E aí a diferença, obviamente, né? Mulheres eram aquelas que ele reconhecia, o rei reconhecia oficialmente, né? Como sua esposa. Concubinas eram mulheres que o rei mandava chamar quando queria, né? Por uma questão de necessidade sexual, mas que não era reconhecida oficialmente como sua esposa. Então, né, nesse caso, 1.000 mulheres. Aí sabe que Salomão foi exagerado, né? Então, ele andou muito pela vista, né, e pela cobiça das mulheres. Ele mesmo diz lá em Eclesiastes, né, que ele buscou tudo, experimentou tudo, nos prazeres, etc, etc, para descobrir que tudo era vaidade. E aí, quando ele estava bem velho, né? Mas ele realmente, né? E existe uma... E aí, na verdade, não é bíblico isso, obviamente, e diz que a Bíblia diz realmente que a rainha de Sabá, a Bíblia diz que a rainha de Sabá esteve lá para visitá-lo, para vê-lo, né? Por causa da sabedoria dele, da sua reputação que se espalhou, e passou realmente dias lá. E parece que ela saiu de lá até convertida, porque Jesus disse que a rainha de Sabá, no juízo final, ia se levantar para julgar as nações, né? Ali do tempo dele, de Jesus, que não creram em Jesus. Então diz que a rainha de Sabá julgaria. Então aí é como que a rainha de Sabá voltou convertida ao Deus de Israel. E aí algumas, né, histórias aí dizem que Salomão esteve conjugalmente, né, com a rainha de Sabá e eles tiveram um filho, né? Mas depois ela não quis ficar, ou os sacerdotes não aceitou ela como rainha, não aceitaram ela como rainha, ela voltou para sua terra levando o filho. Mas isso aí é difícil, porque se aceitaram várias outras mulheres pagãs
estrangeiro, por que não citaria Rainha de Sabá, não é? Isso não tem lógica, né? Não tem lógica. Mas tem, inclusive, diz que o filho de Salomão fundou a dinastia carolíngia, né? Carolíngia, aí, uma dinastia, os Rastafares, diz que vem de Salomão, etc. Né? Diz que tem israelitas na África que veio do filho da rainha de Sabá. Mas isso são lendas que não têm comprovação documentária nenhuma, então nem é para crer. Eu estou somente citando para mostrar como as coisas se espalham, né? Então, continuando. E aí vem a sentença, né? A sentença de Deus para Salomão. O reino seria dividido, 1 Reis 11, do 30 ao 33, né? Usando o profeta Aías, e Salomão reinou 40 anos e adormeceu com os seus pais. O reino foi dividido no tempo do filho dele, né? Quando o filho dele começou a reinar. Então, 1 Reis 11, do 41 ao 43. E aí nós chegamos ao reino dividido com Roboão. Bom, vamos parar por aqui e vamos sair do modo compartilhado, né, para o modo orador. E vamos para as perguntas, respostas, dúvidas, devaneios sobre essa aula do Antigo Testamento, dos livros 1º e 2º Reis. Antes de a gente ir para o intervalo, então, se há uma pergunta, se há uma dúvida, pode fazer a pergunta e tirar a dúvida. Ô, pastor, você já estava comentando que quando eles iam fazer o templo, vinham muitas pessoas, via muita doação, né? Quando fazia, não só, né? Nesse tempo, a gente vê que várias passagens da Bíblia sempre havia, né? Doação, o povo ia chegando. E hoje você não vê mais isso, né? Eu lembro que quando eu fui para Alagoas, no casamento da minha irmã, as pessoas chegavam até lá no norte. Ela passou tipo 3 dias consecutivos, toda hora chegava presente. Ela tinha 2, 3 batedeiras, 2, 3 liquidificador, ventilador, um monte de coisa, né? E a gente vê que a gente não vive mais isso aqui, né? Eu não tô vendo o senhor e nem eu. Peraí. Que a câmera estava Então, trocada agora. o senhor tá me vendo? Agora sim. Ixi, eu tô não vendo, nem o senhor tô vendo mais. Mas enfim, antigamente tinha isso. Hoje, a gente não vê mais isso. Pode ser por conta do amor ter esfriado, do egoísmo do homem. O senhor acha que pode ser isso? Claro, eu citei, né, a quantidade de sacrifícios que houve, do que as pessoas levaram, tanto de animais, né? Muitas vezes eram ofertas com animais, e às vezes era com bens, joias e etc., né? Quando era para construir ou reformar, com a reforma de Josias, né? Então, assim, era em abundância que o povo levava, que teve tempo de mandar parar. Não, pode parar porque já tem demais. Então, hoje, né, devido ao materialismo, né, a idolatria das coisas materiais, a avareza humana, e casamento, as pessoas ainda levam presente, né, vai para o casamento, ainda levam presente. A coisa é mais difícil quando se trata das coisas de Deus, né? Por exemplo, quando se pede, vamos fazer aqui uma construção, vamos fazer aqui uma reforma, vamos fazer aqui tal projeto missionário, então os irmãos tragam suas ofertas, aí dói, né? Porque o povo não leva devido justamente ao materialismo, né? As pessoas não querem mais investir no reino de Deus. Ixi, minha internet tá ruim. Eles querem investir, as pessoas querem investir no seu reino, né? Muitas vezes nas suas casas de marfim, mas não no reino de Deus. Então, hoje realmente é muito difícil, né? Hoje realmente é muito difícil. Quando se pede oferta missionária, só quem realmente é convertido, quem tem consciência da necessidade, vai e leva.
mas muita gente não leva, né? As pessoas não querem investir nisso. Muito diferente de antes, né? E, assim, como que o reino de Deus não é necessário, como que o reino de Deus tem menos valor do que as coisas do mundo, né? Infelizmente. E isso, vou dizer, e isso é terrível, né? Precário, né? Como Deus não se entristece quando as pessoas dão mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus, né? Então, realmente, isso tem acontecido por causa do materialismo, né? Idolatria pelo material, a avareza, que também é idolatria. Amém. Bom, se tiver outra pergunta... Bom, creio que não tem mais perguntas, então vamos para o intervalo, né? Tomar um chá com bolacha. A gente volta daqui a 10 minutos. 10 minutos a gente volta. Estamos de volta. O intervalo foi mais prolongado, viu? Amém. A bolacha estava muito dura. Não foi fácil de comer. Ai, Jesus. De vez em quando acontece isso. Vamos em frente. Vamos dar, né? Vamos dar compensar o tempo da demora. Bom, então, educação religiosa. Eu marco todas as vezes onde eu parei. O serviço, né? Nós estamos aqui no serviço. Capacitação. Paramos aqui, o serviço. Bom, vou compartilhar já a minha tela. Certo, compartilhei. Vou aumentar aqui, só dar um zoom aqui para melhorar a visibilidade. Deixa eu ver. Dá até para dar um zoom maior. Pronto, serviço. Comecemos aqui, né? Nós falamos semana passada, melhor, terça-feira, né, passada, sobre o culto. Então a gente vem falando sobre, né, a adoração, a capacitação, né? E aqui a gente está falando sobre o serviço, né? No culto a Deus. A palavra adoração já denota serviço. Adoração, ela vem de um termo, né? Traduzido como prazer, né? Prazer. Adoração vem de prazer. E também serviço. Servir. Adoração é servir ao Senhor. Então vamos lá. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, tem uma expressão de serviço. Que a igreja nunca seja condenada por sequer pensar: sou eu o guarda do meu irmão? Gênesis 4:9, parte B, foi o que Caim falou para Deus quando ele perguntou pelo irmão dele, Abel, né? Ele disse a Deus: sou eu o guarda do meu irmão? Então, que a igreja nunca seja condenada por pensar isso, né? Ou seja, isso não é uma tarefa minha, do meu irmão, né? É problema dele, não tem nada a ver com isso. Então, continuando, né? Porque a resposta será sim, à luz das advertências bíblicas, né? Sou eu o guarda do meu irmão? Sim, você é o guarda do seu irmão. Então a gente tem, por exemplo, 1 Coríntios 12:25, e aí a gente vai ler esses textos para ficar mais claro, né? 1 Coríntios 12:25. Depois a gente tem Gálatas, né?
Mas 1 Coríntios 12, 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem em igual cuidado em favor uns dos outros. Às vezes, assim, eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas leem a Bíblia certo? Porque as pessoas dizem, pastor, eu leio, todo dia eu estou lendo a Bíblia um pouco, né? Aí eu fico pensando, mas será que está lendo corretamente? Porque num texto como esse, né? E aí a gente vê as pessoas agindo de maneira diferente, então não aprendeu, não é? Então, deve haver, né, essa cooperação com igual cuidado, né? Um cuidando do outro. Então, na igreja, um irmão cuida do outro, né? Então, é assim, você é o guarda do seu irmão, deve cuidar dele e ele de você, e cuidamos uns dos outros, sem qualquer divisão no corpo, né? Então, parte do nosso serviço é cuidar do nosso irmão, né? É parte do nosso serviço. Então, vamos ver agora Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, né? E aqui no imperativo, né? Leve ou levai as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor, né? E quem leva a carga um do outro, leva por amor, né? E deve levar por amor. Então, a gente podia continuar, né? Mas para ganhar tempo, vamos continuar a leitura, né? Mas essas duas referências mostram como é o culto e o nosso serviço na igreja, né? Cada crente em Jesus Cristo tem recursos para cuidar, zelar, fazer crescer como participante do corpo de Cristo, com os dons que o Espírito Santo distribuiu soberanamente. Então, está aqui, 1 Coríntios 12, do 6 ao 11, né? Paulo fala, né, que o Espírito, né, um dá a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, a outro dom de curar, né? Milagre, operação de milagres, aí por diante. Esses dons que são dados justamente para a edificação, para o crescimento da igreja um do outro. Não é dado para o uso pessoal da pessoa que recebeu, mas para o crescimento da igreja toda, inteira. E isso é educação religiosa, né? No culto. E eu vou dizer uma coisa, aqui, abrindo meu coração, pelo que eu vejo, né, pelo menos pode ser que esteja errado, pelo que eu vejo, na minha experiência e no entendimento bíblico, nós não aprendemos a cultuar ainda, porque ler o texto é fácil, mas viver o texto, né, a palavra, o mandamento, a exortação, o conselho, é outra coisa. Então, me parece, quando eu vejo muitas vezes, né, graças a Deus, Deus tem nos dado cultos maravilhosos, né? Isso eu não reclamo, não. Eu tenho, assim, ficado muito satisfeito, feliz com o que Deus tem feito por misericórdia, né, dele, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente vai no padrão da Bíblia, nós estamos muito abaixo desse padrão. E aí precisamos melhorar, principalmente na essência, não só na forma, né? A forma, que é a programação, é uma coisa, né? Muito boa. Mas nem é a prioridade, é a essência que é a prioridade, né? O cuidar do irmão, utilizar os dons na edificação do corpo, né? Zelar pelo outro, né? É parte do nosso serviço. A educação religiosa, a educação na doutrina bíblica e na prática cristã, veja bem, na prática cristã, né? Que é o que precisa realmente. Nós estamos precisando colocar muita coisa que a gente lê na Bíblia em prática, a gente lê e não coloca, né? A de tornar compreendidos esses dons ao tempo que, abrindo os olhos espirituais, capacita com o treinamento o crente.
Esses dons, né, com o tempo exercitado na igreja, então vai abrindo os olhos espirituais do crente, vai dando experiências e capacitando, né, com a prática, o treinamento. E é aí que compreendemos que sim, somos o guarda do nosso irmão. E aí é preciso que haja experiência, prática, vida prática, né? Experiência. Né? De fato, nós precisamos disso. Então, né, sim, somos o guarda do nosso irmão. A resposta é sim. Isso faz parte do culto. Eu vou dar aqui um exemplo muito tosco. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui tosco, é tosco. Mas para ficar muito simples, para a gente, né, pegar alguma coisa na parte daí, né? Porque alguém pode estar perguntando como, pastor, a gente vai fazer isso. E vou dar um exemplo bem tosco. Que é... Quando eu vejo, muitas vezes, a oportunidade, né? Alguém vai na frente e tem a oportunidade. E eu não chamo nem de oportunidade, né? Eu chamo fazer uma gratidão, né? A oportunidade é o fato de a gente ir para a casa do Senhor, já é a oportunidade, né? Então, quando alguém vai na frente expressar sua gratidão, seu testemunho, né? Dar uma palavra de exaltação, etc. Às vezes eu fico olhando quanto tempo os irmãos demoram ali, na frente. E aí eu fico pensando, será que ele não está pensando no outro que quer ir à frente também? Ou se tem alguém que quer ir à frente, não vai dar tempo? Né? Só aí nesse exemplo bem tosco, a gente vê que há uma individualidade e muitas vezes não está havendo uma partilha, né, por igual, e o interesse de ouvir o irmão, ou seja, não, eu quero me ouvir mais, porque os meus conselhos são bons para mim. Ou então eu quero, obviamente, passar para o meu irmão alguma coisa, mas não estou querendo ouvir dele também, né? E eu acho que, como diz Eclesiastes 5, né? Inclina-te para ouvir, né? Inclina-te antes para ouvir. Então, assim, de ir e falar e, né, dar uma palavra é maravilhoso. Mas também ouvir o que Deus vai falar com a gente. Né? Porque às vezes a gente vai ao culto e, de fato, a gente está tão ativo que, assim, não pensa, meu Deus, eu estou aqui, eu quero que Deus fale comigo, né? Eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus vai usar alguém para falar, né, com a gente. É tosco o exemplo, mais uma vez, né? Mas assim eu fico pensando, né? Não deveria haver uma partilha, né, por igual. Olha, mano, eu estou aqui, vou dizer, mas eu quero sair daqui porque eu quero ouvir mais alguém falar e eu sei que Deus vai falar comigo, viu? Quando Deus vier alguém aqui, o Senhor vai falar comigo também. E, assim, às vezes são coisas que a gente não quer ouvir, mas nós estamos na hora da educação religiosa. Então, nós estamos aqui para isso, né? Às vezes até para ser moído. Às vezes até para ser moído. Porque quem quer ficar bom vai ter que passar pela moinha também. Né? Mas na frente, como diz Hebreus 12, né? Vai produzir um fruto pacífico de justiça. Vamos continuar. Por aí se demonstra que o cuidado pastoral é responsabilidade de toda igreja, como comunidade terapêutica, liderada pelo seu pastor. Né? Ou seja, o cuidado pastoral, né? Eu vou colocar aqui destacado, é responsabilidade de toda a igreja. Ou seja, alguém diz, não, mas é só o pastor que deve cuidar dos irmãos. E é só o pastor que deve ajudar alguém, se tiver algum problema, então correr lá e visitar e orar. Não! É uma responsabilidade de toda a igreja, na liderança do pastor, obviamente, né? Na liderança do pastor. Mas toda a igreja participa, orando um pelo outro, ajudando um ao outro, exortando um ao outro, fortalecendo o outro, daí por diante. E alguém vai dizer, rapaz, mas eu não vejo isso na nossa igreja, não. Realmente, né, assim, a gente precisa melhorar muito esse aspecto. Mas né, não há com tanta frequência, com tanta intensidade como deveria, né? Mas obviamente que há irmãos que ligam para o outro, perguntam como está, nos bastidores, né?
mas deve haver com mais frequência, né? Deve haver isso com mais frequência. E na igreja mesmo, ali no culto, na hora do culto, né? Mas mesmo que não seja na igreja, seja depois por telefone, seja depois pela chamada de vídeo, seja na visita pessoal na casa, não é? Isso deve ser feito. Então vamos continuar. Na profecia do Antigo Testamento está declarado que, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, Isaías 40, 11, parte A. Na ordem aos apóstolos, pastoreia as minhas ovelhas, né? João 21, 16. Na palavra aos pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, 1 Pedro 5, 25, de 2 a 4, e a todos os crentes, né? E a todos os crentes, que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25, parte B. Cuidado pastoral é um encontro pessoal em amor e uma possibilidade para cada crente, pois há muita coisa que se faz como crente e não se percebe, que é puro cuidado pastoral, como a visita de um crente a outro que é mais social, que é mais que social, né? É pastoral. Então, quando o crente está visitando, ajudando o outro, né? É um cuidado, é pastoral, é terapêutico, né? É terapêutico. Então, e aí, esse é um serviço maravilhoso nosso. E a pergunta que vem é, será que nós estamos fazendo esse serviço, né? Cuidando um do outro, e no culto, inclusive, né? Cuidando um do outro. A gente chega na igreja e senta, né? Assim, mal cumprimenta o irmão e senta ali e canta, né? Até o culto terminar, e quando sai também, né? Não cumprimenta, vai embora. Não pergunta como está, não procura ver se há alguma necessidade, né? Não pede ajuda. Nós já falamos muito sobre esse assunto nas aulas de aconselhamento. Então, é preciso isso, né? A igreja é uma comunidade terapêutica, ou seja, um cuida do outro, né? São pessoas necessitadas e um cuida do outro, né? Mais benefícios, né? Mais benefícios. Os benefícios estão nos próprios objetivos da educação religiosa. Nós vamos ver. No que se promove uma consciência de Deus como uma realidade na experiência humana e um sentido de relacionamento pessoal com Ele. Então, a igreja precisa promover momentos assim. Não momentos de cultos vazios ou cultos estereótipos, né? Cultos assim, com muita arrumação, mas que não tragam uma consciência da realidade, da experiência humana, né? Que não mude alguma coisa. Então, às vezes, o culto mecânico, né? A palavra que eu estava procurando era essa mesmo, né? Culto mecânico. Às vezes a gente faz, mas que não há, né? Essa realidade viva, essa vivência que estava lá em Atos 2. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Era um só coração, uma só mente, né? E alguém pode dizer, pastor, mas isso é uma utopia? De fato, né? É uma utopia para aquele que não tem a mente de Cristo, para aquele que não nasceu de novo, para aquele que não conhece a palavra. Mas é um desafio para nós. E tem que ser uma realidade para nós. E nós precisamos promover isso. A gente não tem que esperar pelo outro. Não, o outro que comece, né? Não, eu vou começar, né? E cantar aquele hino que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Então, a começar em mim, quebra corações, né? E eu vou inflamando, né? Como eu sempre falo na igreja, né? Deita fogo no púlpito e inflamar o auditório, né? Então a gente tira fogo do coração, tira fogo da nossa alma, do nosso espírito e lança e vem inflamando os outros. Culto tem que ser assim, promover uma consciência de realidade, de cuidado espiritual, de fortalecimento de fé, né? Culto é realidade, não é mecânico. E é algo que vai nos edificar, que vai nos transformar. A gente vai sair transformado ali daquele momento, coisa maravilhosa, não é? Por exemplo, no que se procura desenvolver esse entendimento,
e apreciação da pessoa, da vida e dos ensinos de Jesus Cristo, que deve o crente a ser leal ao mestre e à sua causa, manifestando em seu dia a dia uma visão do mundo dominado pelo evangelho. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Nós estamos aqui, né, essa aula, eu vou dizer para vocês, essa aula é evangelho vivo, né? A igreja precisa viver, de fato, né, o que Cristo ensinou, principalmente em nossos dias. Manter-se fiel aos ensinos de Cristo, da palavra, se esforçar, né, pela causa que Jesus estabeleceu e deixou a igreja trabalhando nessa causa, né, manifestando em seu dia a dia a visão de um mundo dominado pelo evangelho. O que é que está acontecendo? Hoje a igreja está muito secularizada, né? Muitos costumes mundanos na igreja, a visão dos crentes, né? Tá uma visão hedonista, uma visão das coisas dos prazeres da vida, né? Eu vou dar aqui um exemplo, e esse não é tosco, né? Esse não é tosco. Veja como a mente dos crentes está ficando. E aí está prejudicando a fé de cada um, obviamente, né? Os crentes hoje estão sendo levados a pensar o seguinte: bom, fulano de tal tem o direito dele ser... Vamos colocar aqui um exemplo de alguém que abandonou a sua sexualidade por outra, né? Se perdeu na vida sexual, né? E aí, o que alguém diz assim? Ah, mas ele tem direito. Ele pode ser o que ele quiser, né? Então, ele quer ter uma sexualidade avessa, né, inversa, ou ela, então é direito dele, é direito dela, né? A gente não pode dizer nada. A gente não pode falar nada. Bom, a gente não vai concordar, assim. Mas, né? Hoje em dia tem esse tipo de mentalidade na igreja. Vamos lá. Vamos falar sobre cânticos, né? Então, algumas pessoas estão gostando de cânticos e hinos meio secularizado, né? Secularizado, com letra secularizada e tal. Aí eu falo assim, mas isso é o estilo, né? Cada um tem o seu estilo de música, então um gosta de um jeito e gosta de outro, mas não pode se meter. Eu estou falando de músicas secularizadas, né? Óbvio que hoje temos bastante. Vamos falar sobre... Entrar em assuntos aqui até meio polêmicos. Vamos falar sobre pessoas que... Hoje tem pessoas crentes que acham que uma mulher que não tem sentido bem a gravidez, não foi desejada, então ela pode tirar a criança, não é? E não levar a gravidez à frente. Hoje tem pessoas crentes que pensam assim. Paiam se quiserem. Aí, o que ele diz? Mas ela tem o direito, é o direito dela, né? A gente não pode se meter, né? Essa é a vida particular dos outros. E com isso a igreja está ficando secularizada. Ela está aderindo e aceitando os costumes mundanos. Isso é uma estratégia do diabo, né? Então, quando alguém diz assim, hoje em dia alguém fala assim, mas você está querendo impor a sua fé, a sua moralidade, né? A sua crença para mim? Aí você diz, não estou não. Eu não estou nem falando de religião, né? Quando devia dizer assim, é verdade, eu estou querendo sim impor. Porque você está querendo impor a sua ou para uma criança que está no seu ventre, você está querendo impor a sua para outras pessoas que não querem ouvir o tipo de música que você está cantando, ou que você está tocando, né? Você está querendo impor, vamos dizer assim, o seu gosto secularizado para outras pessoas. Então, se eu não impor o meu, você vai impor o seu, eu perco. Então, eu tenho que impor o meu. Ou seja, a igreja precisa se manter firme na Bíblia, e mesmo que seja perseguida, mas ela precisa dizer assim, não, está errado. Mas você está querendo impor? Não, estou porque a minha visão é bíblica. Eu não quero ter nenhuma visão do mundo. Porque com isso, muitos crentes estão ficando com uma visão, uma visão mundana. Né? Dizendo que as pessoas têm direito de pecar, eles têm direito de pecar.
Quem tem direito de pecar? Se todo pecado é uma agressão a Deus, se todo pecado ofende a Deus, vai levar, mata a pessoa, né, espiritualmente, inclusive, e vai levar as pessoas para o inferno. Quem tem o direito de fazer isso? Não, mas tem o direito. Não, não tem. A igreja tem que pregar isso. Mesmo que as pessoas não gostem dela, e odeiem, como fizeram com Jesus, com a igreja primitiva. Mas ela precisa estar manifestando em seu dia a dia uma visão do mundo dominado pelo evangelho, né? Influenciar e dominar o mundo, não ser dominado pelo mundo. Ela precisa disso. E a gente está vendo uma fraqueza muito grande nisso. A gente está vendo mais costumes mundanos, né? Igreja, nos cultos, do que tudo. Filosofias mundanas. Né? E pessoas que, não, é meu direito de fazer isso, é meu direito de fazer aquilo. Eu estava falando que nós estamos vendo uma crise tão grande de autoridade que as pessoas não querem nem respeitar mais a igreja, as autoridades querem fazer o que querem. Quando alguém bate de frente, acha ruim. Né? E eles podem achar ruim. Que só se Deus me matar. E quando Deus me matar, eu vou bater de frente com isso. Mas vamos continuar, né? Então, no que se interpreta a vida e o mundo, do ponto de vista evangélico, vendo neles o propósito e plano de Deus, né? O propósito e plano de Deus. Salmo 63, se não me engano, ou 64, que diz que Deus, ele rege as nações, vai reger as nações. Deus tem um plano para as nações, Deus tem um plano para salvar as pessoas, né? E aí a igreja precisa ser uma comunidade missionária, né? Porque ela vai interpretar a vida no mundo, né? Desse mundo, como um alvo para ser alcançado por Deus. E não dizer assim, tá tudo dominado, tudo acabado, tá muito difícil, não tem como. Tem como, óbvio que tem. Né? E trabalhar justamente para transformar esse mundo com uma visão missionária agora. Né? Tem que ter força e crer e trabalhar para isso. Mas deve interpretar dessa forma, né? E aqui a gente está falando de interpretação. Né? Aqui em cima, né? Promover a consciência de Deus. Né? Desenvolver o entendimento do ensino de Jesus. Né? Desenvolver esse entendimento do mundo, né? Interpretar a vida e o mundo com um ponto de vista evangélico, né? No que se desenvolve, né? Aqui, no que se desenvolve uma apreciação do significado e importância da família cristã e se participa e contribui para a construção de famílias fortes que resultem em igrejas fortes. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, a questão familiar da família, dado que a família tem sido atacada e solapada, né, pelos filhos do inferno. Inclusive, têm sido feitas leis contra a família, contra a educação familiar, né, contra os costumes. Eu falei isso aqui, vou voltar a dizer. Uma doutora em educação disse que a primeira coisa que os professores devem fazer, falando para professores, tem que tirar o estereótipo da casa, né? Que a criança sai de casa para a escola, então tem que ter esse estereótipo, aquilo que eles aprenderam com o pai, com a mãe, que eles viram, que eles imitam, que eles falam como, que eles seguem. Isso é tirado da escola, vejam bem. E o educador, o pedagogo, o líder, piedoso, piedosa, vai desenvolver uma apreciação, né, do significado e da importância da família cristã. E se participa e contribui para a construção de famílias fortes, que resultem em igrejas fortes. Né? Porque famílias fortes resultam em igrejas fortes, famílias fracas na fé, na doutrina, né? Nas tradições, nos costumes, na educação religiosa, vai produzir igreja fraca.
família forte, nesses termos, vai produzir igrejas fortes. Então, deve-se fazer um plano, um projeto para isso, de educação religiosa, para criar famílias fortes na igreja, robustas. Né? E acho que foram chegando a entrar também nesse projeto. Tem que se preocupar. E são coisas muito preocupantes, não são coisinhas que a gente não, isso aí pode ficar para depois. Isso são coisas urgentes, né? Urgentes. Continuando, né? No que se promovem as missões cujo espírito não pode ser transmitido a outros, a não ser por aqueles que a possuem. Né? Promovendo missões cujo espírito não pode ser transmitido a outros, a não ser por aqueles que a possuem. A gente dá o que tem. Né? No espírito missionário, espírito de Deus. Então, trabalhar, promover, fazer programas missionários e executar, né? Não fazer somente programa como a gente tem visto muitas vezes. Nós melhoramos muito, mas temos muito que melhorar, meu Deus do céu, né? Assim, programas missionários e passar para outras pessoas, né? Desse espírito missionário. Então, tem que haver pessoas com esse propósito, né? E fazermos alguma coisa que a gente faz um culto, né? Tal, a gente faz de vez em quando uma coisinha assim, mas tem muita coisa para ser feita. Isso também é educação religiosa, né? Então nós precisamos fazer isso, senão as pessoas não vão alcançar, né? Na educação para a liberdade, para o amor, para o senso cristão do acontecimento e para o amor pessoal de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, né? Para o entendimento da chamada de Abraão, de Moisés, de Isaías, de André, Simão, mas também de Carlinhos, Rosa Maria, do irmão João de Souza, da professora Julieta Amaral, do doutor Henrique Pessoa, da compreensão até dos fracassos como meio de aprofundar a dependência de Deus. Não é? Uma coisa que a gente precisa na igreja que a gente não tem é um departamento de teologia, teológico. Não é? A gente tem um departamento de educação cristã que ainda está em formação, que a gente não tem, né? A gente tem formação. E um departamento teológico a gente não tem, mas precisa um departamento, né, que traga educação, nesse caso seria educação teológica, né, para a liberdade e amor, para o senso cristão do acontecimento e para o amor pessoal de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Né? Então, educação para a liberdade, para o amor a Cristo, senso cristão, acontecimento do amor pessoal de Jesus Cristo e por ele, né? É uma educação bíblica, aprendizado bíblico, né? Teológico. A gente sabe disso, eu tenho dito que os crentes preferem mais ler um livro de romance de Agatha Christie do que ler um livro bíblico, preferem mais comprar uma pizza do que pegar os R$30 e comprar um livro bíblico para ler, que é muito mais rico, muito mais compensatório. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. A gente precisa criar um departamento, né, de educação teológica, né? Ou um programa dentro da educação religiosa que traga às pessoas a educação para essa liberdade e amor a Cristo, né? Para entender a chamada desses homens, Abraão, Moisés, Isaías e todos nós, né? E serem chamados também. Porque como é que alguém vai ser chamado se ele não tem a mente de Cristo, né? Naturalmente, os objetivos para surtir os benefícios esperados precisam ser graduados e, ao dividirmos os grupos de acordo com a faixa etária, estamos dizendo que a compreensão cristã depende principalmente da ideia da pessoa atendida. Né? Organizando, né, direitinho, né? Direitinho, cada coisa no seu devido lugar. Inclusive,
ver o nível, né, de entendimento de cada um, que é a faixa etária. Compreende-se, no entanto, a possibilidade de alternativas como a divisão de atividades por centros de interesse a partir dos adolescentes, né? Então, por exemplo, né, a possibilidade de alternativas como centro de atividades, como a divisão de atividades por centro de interesse a partir dos adolescentes, né? Quando estes, né, mas os jovens e os adultos se reuniriam em torno de um centro de atenção para o estudo ou prática interária, né, interativa, né, evangelismo, música, capacitação, liderança, daí por diante, né, aproveitar um momento como esse, um momento que englobe, né, que abranja todos, né, que todos estejam ali por um objetivo comum, como esse que foram aqui citados, evangelismo, música, etc., né, e aplicar, obviamente que o educador ele vai, né, saber aplicar, porque vai ter gente de várias idades, mentalidades diferentes ali, mas saber aplicar de maneira que todos possam compreender e absorver. Mas é preciso que tenha um trabalho como esse, né? Os referidos centros, né? Assim, obviamente que a gente precisa de uma estrutura para um projeto como esse, uma estrutura, um lugar adequado, né? Um lugar bem aparelhado, né? Pode ser um projetor de multimídia, com uma tela, né? Com carteiras, com escrivania, com lousa, né? Com livros, uma biblioteca ali pequena, com recursos. Assim, né? Precisa ter um lugar estruturado, né? Para isso. Mas que também não é difícil, dá para ser feito, né? Os referidos centros de interesse devem funcionar concomitantemente, né? Todos naquele mesmo propósito, né? Naquele mesmo interesse, né? De um para com o outro, ao mesmo tempo. Daí já se chega a mais um benefício, que é a realimentação, né? Ou seja, o feedback do sistema eclesiástico pela interação dos seus membros, visto que a igreja deve ser olhada e analisada através de uma visão sistêmica, né? E é lógico que pessoas aprendendo isso vai realimentar a igreja, né? Vai revitalizar a igreja, com certeza, né? Por exemplo, a gente podia colocar o ITV como um centro de estudo como esse, né? O ITV é um exemplo desse, né? Agora, isso pode ser feito dentro da igreja, talvez não com essa amplitude do ITV, mas também com uma amplitude muito boa para capacitar, né? Centro de capacitação de pessoas. Vai ser uma bênção, não é? Nessa comunidade de participação, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, mulheres e homens, ovelhas e pastores, solteiros e casados, cada um enriquece o outro e aprende a participar da criação e manutenção de uma igreja mais humana, mais próxima ao Espírito de Jesus Cristo e mais libertadora. Então nós precisamos, né? E aí talvez alguém está ouvindo assim, pastor, olha, falando é muito fácil, mas é muito difícil, eu acho que não dá, né? Você que pensa, se você começar a fazer alguma coisa, né, é como uma sementezinha, né, um grão de mostarda, que vai, é o exemplo do reino de Deus, né? Um grão de mostarda que vai brotar ali, vai crescer muito, né? Um projeto literário, com livros, com revistas, coisa assim, né, que vai prender a atenção das pessoas e vai dar o crescimento a todos juntos, né? Todos juntos. Quer dizer, nós precisamos fazer isso. Aí eu tenho falado, vocês têm visto que eu tenho falado na igreja que a minha assadeira é grande, né? A minha assadeira é grande, não é pequena. Então, eu não quero ninguém com mentalidade de gafanhoto. Eu não quero ninguém com mentalidade pequena. Eu quero alguém com mentalidade grande, visão ampla, né? Visão ampla para a gente crescer e ir à frente, né? Ultrapassar as fronteiras. Mas medrosos não pode, né? Medrosos e covardes não conseguem, não. Tem que voltar mesmo para sua tenda. Mas os valentes têm que seguir em frente, né? Então, abranger um trabalho como esse, um programa como esse, né? E nós podemos fazer, Porque quem não tenta, tudo é difícil. Mas quando você começa, aí vai desenrolando, né? O Espírito de Deus vai dando direção, vai desenrolando.
e você, de fato, chega lá, né? Então, concluindo aqui, para a gente terminar essa aula, então, um benefício certo é a opção pelo serviço, né? Isso aqui a gente está falando de serviço, né? Então, é a opção pelo serviço, no qual a fé ativará a inteligência. Veja bem, isso aqui é maravilhoso, ó, não é? A opção pelo serviço, no qual a fé ativará a inteligência, certo? A esperança animará a vida afetiva e o amor essencializará a vontade, pois não explicitou Paulo que todas as coisas, todas as vossas obras sejam feitas em amor? Então, uma coisa vai puxar a outra, né? A opção pelo vamos servir ao Senhor, a opção pelo serviço que deve haver, né? E a fé vai ativar a inteligência, e a esperança vai animar a vida afetiva e o amor, e vai essencializar a vontade. Porque Paulo disse isso, né? Todas as vossas obras sejam feitas em amor. E de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar. É o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 12, 15, parte A. Ele diz assim: e de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Tudo isso num senso crescente do Deus vivo, né? Do apoiar-se em Deus, do Deus em nosso meio, Emmanuel, né? Do Deus conosco, entre nós. Pela fé, a gente consegue, né? Isso com certeza. Bom, vou sair do compartilhamento. Passei um pouco por causa do intervalo que foi prolongado, né? E agora abri o microfone para perguntas, dúvidas, ou algum comentário. E espero que vocês comentem, né? Porque eu tô começando a achar que vocês estão muito inteligentes, né? Ninguém pergunta, vocês estão mais inteligentes do que tudo. Mas se alguém quiser perguntar, pastor. pergunta. Pois não. Pastor, é que essa não é nem pergunta, mas assim, é assunto que a gente fica mais preocupado, né? Porque o senhor vai falando, né, a respeito do culto, né, do proceder e tudo mais, e pelo menos eu fico preocupada, né? Mas assim, cada dia eu tô aprendendo e aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito, mas graças a Deus, não tenho dúvida não, o senhor Tá conseguiu dirigindo. explicar muito bem explicadinho. Não ficar preocupado é bom. Ruim quando a gente está descansado. Porque quando a gente está preocupado, a gente vai querer fazer alguma coisa melhor. Senão, para isso, olha, a gente não vai ficar satisfeito do jeito que está, né? E isso é bom, porque cada dia vai procurar melhorar e progredir. Tem que ficar preocupado mesmo, viu? Trema e trema. Irmão, sério, pastor. né? Pois não. Eu tô falando assim, né, que Isaías, o que o senhor citou, né, sobre o livro, né, mas Isaías, naquela época, ele falou: quem deu credo à nossa pregação, né? Ou seja, a pregação, a palavra de Deus, né? Hoje, às vezes, nós prega, né, evangeliza, e as pessoas estão aquém, entendeu? Não estão nem aí. Aí, às vezes, você fica revoltado, entendeu? Aí você fica pensando: será que será que é eu que sou o errado, né? Porque você está falando, né, a verdade, né, que é a palavra de Deus, né? E as pessoas não estão nem dando ligança. Eu acho que naquela época, há não sei quantos anos atrás, dos profetas, era difícil, né? Eles levar a mensagem e as pessoas não crerem. E hoje nós vemos que está pior, né? Porque a depravação do mundo, né, ela se multiplicou, não se multiplicou, se quadriplicou, né? Porque como nós vê aí, né, o mundo como é que está. Antes você não via essas coisas, né? Mas hoje encheu de uma tal maneira que, se você não, como o senhor falou, né, se você não tiver cuidado,
né? Não tem nada não, você, ele deve seguir o seu caminho dele, mas como o senhor falou, né? Porque se não falar, né? Se não falar a verdade, aí eles vão fazer o que mais pior ainda do que está fazendo, entendeu? Mas que nós fica meio indignado, porque pregamos a verdade, que é a palavra de Deus, e as pessoas estão aquém. Entendi. Amém? Amém. Olha, eu quase entrei em depressão agora. Quase você me fez esquecer o que eu ensinei. Ai, Jesus. Eu tô vendo que a sua fé tá fraca. Não, é assim, olha, você tá certo, né? Assim, é claro que a gente trabalha, a gente quer ajudar essas pessoas, as pessoas dão as costas para nós, né? É isso, mas a gente quer ajudar, levar essas pessoas para o céu e o povo ingrato. Agora, se Deus pensasse assim, tá todo mundo no inferno, inclusive a gente. Graças a Deus que Deus não pensou assim, né? Então, o que acontece? Não cabe a você o resultado. O resultado cabe a Deus. Cabe a você pregar. Agora, se você pregar, ensinar ou fizer o trabalho do jeito que com esse pensamento, tá perdido. Revoltado assim, frustrado, perdido. Você tem que fazer pela fé, renovado. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, independentemente de quem esteja ouvindo ou não, e se vai se converter ou não, aceitar ou não, você tem que fazer como que você nunca fez e crendo que todo mundo vai se converter. Seja pregando, seja dirigindo culto, seja dando uma palavra, você, olha, eu creio que todo mundo hoje vai se converter. Quer dizer, isso é a fé. Então, o que é feito pela fé é feito sem duvidar nada, como o Tiago diz, né? Quem duvida, às vezes, é como a onda que sobe e desce e não alcança nada. Então, nunca pense dessa forma, né? Eu tô ficando chato. Não. Não cabe a você o resultado, cabe a Deus, ao Espírito Santo. Agora, pode ser que isso esteja acontecendo justamente por causa da sua frustração. Você está pregando, em parte, já crendo que o povo não vai ouvir. Você está pregando, em parte, já crendo pela experiência que não vai dar muito certo. Tira isso da sua mente. Né? Se liberte disso, Deus, Senhor, me liberta disso. Né? Receba uma libertação em nome de Jesus. Porque Amém. Você tem que pregar crendo, independente de quem quis ou não. E hoje está pior. Não, olha, não é como diz o provérbio, nunca diga que os dias de hoje são piores do que os de antes. Porque os dias de antes tiveram muita dificuldade e os profetas, os apóstolos, os servos do Senhor foram longe. Da fraqueza, tiraram força. Né? Apagaram a força do fogo. Colocaram em fogo exércitos inimigos. Onde é que você está aí? Onde é que você está aí nessa lista dos heróis da fé? Então pregue, faça o trabalho e deixe o resto com o Senhor. Mas faça com vontade, com fé. Amém. Amém? Amém. Pronto. Creio que hoje Deus lhe deu uma grande bênção. Alguém mais quer falar, quer fazer uma pergunta? Tem uma dúvida? Ninguém mais? Amém. Só a irmã Célia teve coragem, a irmã Tâmara também falou, né? Mas é porque a irmã Cavania, ela está entendendo tudo 100%, então... Não, realmente, assim, não é que tem que perguntar, né? Só se tiver dúvida mesmo. Graças a Deus que os irmãos estão entendendo bem mastigado, né? Então tá ficando bom. Então, vamos terminar, vamos encerrar com saudade, né? Semana que vem tem mais. Amém? Amém, pastor. Amém. Amém. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. Amém. Abençoe.